Nunca sinta pena de alguém a ponto de esquecer de si mesmo. Existe uma diferença enorme entre oferecer apoio a uma pessoa que está passando por um momento difícil e assumir como sua responsabilidade pela vida de alguém que se recusa a fazer qualquer mudança. Ter empatia é uma qualidade. Carregar pessoas nas costas até você cair junto é outra coisa. E talvez uma das maiores armadilhas emocionais seja justamente acreditar que, para ser uma pessoa boa, você precisa estar sempre disponível para salvar alguém. Todos nós podemos passar por períodos de fragilidade. Existem momentos em que uma pessoa realmente precisa de ajuda, orientação, companhia ou simplesmente de alguém disposto a ouvir. E isso faz parte da vida. O problema começa quando o sofrimento deixa de ser apenas uma situação que precisa ser enfrentada e passa a ser utilizado como instrumento para controlar as pessoas ao redor. É aí que você precisa aprender a diferenciar vulnerabilidade de manipulação. A pessoa que está realmente enfrentando uma dificuldade pode reclamar, pode chorar, pode sentir medo e até pode precisar de ajuda por algum tempo. Mas, aos poucos, ela demonstra alguma disposição para participar da própria recuperação. Ela tenta encontrar caminhos, aceita conselhos, procura soluções, reconhece seus próprios limites e, principalmente, entende que você pode ajudá-la, mas não pode viver a vida por ela. Já em uma dinâmica de manipulação emocional, tudo funciona de maneira diferente. Você oferece uma solução e ela encontra um motivo para não tentar. Você oferece seu tempo e logo ela exige mais. Você resolve um problema e imediatamente aparece outro. Você estabelece um limite e passa a ser acusado de ser frio, egoísta ou ingrato. Você começa a perceber que não está mais ajudando alguém a caminhar. Está sendo colocado na posição de carregar alguém que não quer caminhar sozinho. E é nesse ponto que muitas pessoas entram em um ciclo extremamente desgastante. Primeiro vem a compaixão. Depois, a preocupação. Em seguida, a culpa. Você começa a pensar: se eu não ajudar, quem vai ajudar? Será que estou sendo uma pessoa ruim? Talvez eu devesse fazer mais. E, sem perceber, começa a sacrificar seu próprio tempo, seu dinheiro, sua tranquilidade, seus relacionamentos e sua saúde emocional para manter outra pessoa funcionando. Esse é o mecanismo que algumas pessoas chamam de vampirismo emocional. Não significa que toda pessoa problemática seja literalmente um vampiro ou que esteja conscientemente planejando manipular você. O termo serve para descrever relações nas quais existe um padrão constante de drenagem emocional. Uma pessoa recebe atenção, energia, dinheiro, validação ou suporte, enquanto a outra termina cada interação mais cansada, culpada e emocionalmente esgotada. O sinal mais importante não é uma reclamação isolada. É o padrão. Todo mundo pode ter um dia ruim. Todo mundo pode pedir dinheiro emprestado em uma emergência. Todo mundo pode precisar de colo depois de uma perda. O problema é quando a emergência nunca termina, a responsabilidade nunca muda de lado e você começa a perceber que sua presença é valorizada principalmente pelo que você fornece. Observe o que acontece quando você diz não. Essa é uma das maneiras mais claras de entender uma relação. Uma pessoa que realmente respeita você pode ficar decepcionada com seu limite, mas consegue aceitá-lo. Já uma pessoa acostumada a obter algo através da culpa pode reagir de maneira desproporcional. Pode dizer que você mudou. Pode lembrar tudo que já fez por você. Pode comparar você com outras pessoas. Pode dizer que você não se importa. Pode transformar uma decisão simples em uma prova de amor ou de amizade. E é exatamente aí que você precisa prestar atenção. Porque limite não é abandono. Dizer não posso fazer isso não significa não me importo com você. Dizer não tenho dinheiro para emprestar não significa que você deseja que a pessoa sofra. Dizer não posso falar sobre esse problema durante horas hoje não significa que você não tem empatia. Você pode se importar profundamente com alguém e ainda assim se recusar a participar de uma dinâmica que está destruindo sua paz. Uma das maiores confusões emocionais que existem é acreditar que amor significa disponibilidade ilimitada. Não significa. Você pode amar sua família sem resolver todos os problemas dela. Pode gostar de um amigo sem financiar seus erros. Pode ter compaixão por alguém sem permitir que essa pessoa desrespeite seus limites. Pode ouvir alguém sem assumir a responsabilidade pelas decisões dela. E existe algo ainda mais importante. Ajudar alguém não significa impedir que essa pessoa enfrente todas as consequências das próprias escolhas. Imagine alguém que sempre gasta todo o dinheiro e, no final do mês, pede que você pague suas contas. Na primeira vez, talvez seja uma emergência. Na segunda, pode ser uma dificuldade real.
Mas se isso se transforma em um padrão durante anos, continuar pagando pode não estar ajudando. Pode estar permitindo que a pessoa nunca precise mudar seu comportamento. A mesma coisa acontece emocionalmente. Se alguém constantemente toma decisões ruins e você sempre aparece para limpar as consequências, essa pessoa pode nunca desenvolver a capacidade de lidar com os próprios problemas. E você começa a acreditar que está salvando alguém, quando, na realidade, pode estar mantendo uma dependência. E isso não significa abandonar pessoas que precisam de ajuda. Significa mudar a maneira como você ajuda. Em vez de fazer tudo pela pessoa, você pode ajudá-la a encontrar caminhos. Em vez de resolver o problema, pode oferecer orientação. Em vez de entregar dinheiro infinitamente, pode incentivar planejamento. Em vez de aceitar insultos porque alguém está sofrendo, pode dizer claramente que sofrimento não dá direito de maltratar os outros. Existe uma frase que precisa ser entendida. O sofrimento explica um comportamento, mas não necessariamente o justifica. Uma pessoa pode estar sofrendo e ainda assim ser responsável pela maneira como trata você. Uma pessoa pode ter traumas e ainda precisar respeitar seus limites. Uma pessoa pode estar deprimida, frustrada, perdida ou desesperada e ainda assim não ter o direito de transformar você em depósito permanente de toda a sua dor. Ter compreensão não significa abandonar seus critérios. Outro sinal importante é a ausência completa de reciprocidade. Relacionamentos saudáveis não precisam ser perfeitamente equilibrados todos os dias. Haverá momentos em que um dá mais e o outro recebe mais. Mas, quando isso se torna permanente, algo está errado. Você sempre escuta. A outra pessoa nunca pergunta como você está. Você sempre oferece conselhos. Ela nunca considera nenhum deles. Você sempre aparece nas crises. Quando você precisa, ela desaparece. Você sempre perdoa. Ela continua repetindo o mesmo comportamento. Você sempre tenta entender. Ela nunca tenta entender você. Quando esse padrão se repete durante muito tempo, talvez não seja apenas uma fase difícil. Talvez seja uma relação desequilibrada. E uma relação desequilibrada pode destruir lentamente a sua autoestima. Você começa a acreditar que suas necessidades são menos importantes. Aprende a esconder seu cansaço para não gerar conflito. Fica com medo de dizer não. Sente culpa quando descansa. Sente ansiedade quando não responde imediatamente. E, pouco a pouco, sua vida começa a girar em torno da necessidade emocional de outra pessoa. É assim que a culpa pode se transformar em uma prisão. A pessoa nem precisa mais pedir diretamente. Basta fazer você se sentir responsável. Depois de tudo que eu passei, você é a única pessoa que tenho. Se você realmente se importasse. Eu sabia que você faria isso comigo. Essas frases podem parecer apenas desabafos em determinados contextos, mas quando são usadas repetidamente para impedir que você estabeleça limites, tornam-se uma forma de pressão emocional. E você não precisa entrar em uma discussão interminável para provar que não é uma pessoa ruim. Às vezes, a resposta mais poderosa é simplesmente manter o limite. Eu entendo que você esteja passando por isso, mas não posso resolver essa situação por você. Eu me importo com você, mas não posso continuar oferecendo dinheiro. Posso conversar por alguns minutos, mas não consigo assumir esse problema como meu. Eu respeito sua decisão, mas também preciso respeitar meus próprios limites. Perceba a diferença. Você não precisa atacar, não precisa humilhar, não precisa chamar ninguém de manipulador. Você simplesmente deixa claro o que pode e o que não pode oferecer. Pessoas acostumadas a ultrapassar seus limites podem testar você várias vezes. E talvez esse seja o momento mais difícil, permanecer firme depois que a culpa aparece. Porque estabelecer um limite é fácil enquanto ninguém reage. O verdadeiro limite começa quando alguém fica irritado com ele e você continua mantendo sua decisão. Se toda vez que alguém se decepciona com você, você corre para desfazer seu próprio limite, então você não estabeleceu um limite. Apenas fez uma ameaça que não consegue sustentar. E isso ensina a outra pessoa que basta pressionar um pouco mais para você ceder. Uma mente emocionalmente forte não é uma mente sem sentimentos. É uma mente capaz de sentir culpa sem obedecer automaticamente a ela. Capaz de sentir compaixão sem abandonar a própria dignidade. Capaz de amar alguém sem se destruir tentando salvá-lo. Você não é responsável por impedir todo o sofrimento que existe ao seu redor. Você não é responsável por impedir todo o sofrimento que existe ao seu redor. Essa é uma verdade difícil de aceitar. Você não consegue salvar todo mundo.
Não consegue convencer alguém a mudar se ela não quer mudar. Não consegue fazer terapia por outra pessoa. Não consegue estudar por ela. Não consegue trabalhar por ela. Não consegue tomar decisões por ela. E, principalmente, não consegue construir uma vida saudável enquanto tenta controlar permanentemente a vida de outra pessoa. Cada adulto precisa carregar uma parte da própria responsabilidade. Isso vale também para você. Porque talvez você tenha se acostumado tanto a salvar os outros que esqueceu de perguntar quem está salvando você. Talvez você esteja sempre disponível, sempre resolvendo, sempre emprestando, sempre ouvindo, sempre perdoando e sempre tentando entender. Mas quando foi a última vez que você parou para perceber o quanto isso está custando? Seu tempo também tem valor. Sua energia também tem valor. Seu dinheiro também tem valor. Sua paz também tem valor. E proteger esses recursos não faz de você uma pessoa egoísta. Faz de você uma pessoa consciente. Uma das maiores formas de maturidade emocional é aprender a diferenciar responsabilidade de culpa. Você pode sentir compaixão pela situação de alguém sem assumir a responsabilidade por tirá-la daquela situação. Você pode desejar que alguém melhore sem ser responsável pela melhora. Você pode oferecer uma mão sem permitir que a pessoa se pendure em você até os dois caírem. E talvez essa seja a imagem mais importante para guardar. Ajudar alguém a se levantar é diferente de carregar alguém para sempre. A primeira atitude pode fortalecer os dois. A segunda pode destruir os dois. Por isso, observe seus relacionamentos. Observe como você se sente depois de conversar com determinadas pessoas. Você sente paz ou exaustão? Sente que existe troca ou apenas cobrança? Pode dizer não sem medo? Seus limites são respeitados? Essa pessoa comemora seu crescimento ou tenta fazer você se sentir culpado por ter uma vida própria? Essas perguntas não servem para transformar todo relacionamento difícil em uma relação tóxica. Servem para aumentar sua consciência. Nem toda pessoa que reclama está manipulando. Nem toda pessoa que precisa de ajuda é fraca. Nem todo momento de dependência é permanente. Às vezes, alguém realmente precisa de você, e estar presente pode ser uma das coisas mais bonitas que você pode fazer. A questão é perceber quando ajudar deixou de ser uma escolha saudável e passou a ser uma obrigação criada pela culpa. Quando você ajuda porque quer, existe liberdade. Quando você ajuda porque tem medo da reação da outra pessoa, existe pressão. E uma mente inabalável aprende a reconhecer essa diferença. No final, maturidade emocional não significa se tornar frio. Significa aprender a ter um coração generoso sem entregar as chaves da sua vida para qualquer pessoa. Continue sendo gentil. Continue tendo empatia. Continue ajudando quem realmente precisa. Mas não transforme a dor dos outros em uma sentença para sua própria vida. Você pode caminhar ao lado de alguém sem carregar essa pessoa nas costas. Pode oferecer apoio sem abandonar seus próprios objetivos. Pode dizer eu me importo com você e, ao mesmo tempo, dizer isso não posso fazer. E quando alguém tentar transformar seu limite em crueldade, lembre-se, você não precisa provar que é uma boa pessoa sacrificando sua paz. Porque, no fim, uma pessoa emocionalmente forte não é aquela que nunca ajuda. É aquela que sabe quando ajudar, como ajudar, principalmente quando parar.